Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Conversa Aberta. Eu sou Simone Hanada, jornalista, cerimonialista, e aqui a gente sempre tem assuntos interessantes com pessoas muito inteligentes. E o tema de hoje vai tratar sobre as doenças do verão, as doenças relacionadas à pele, à dermatologia e também os cuidados que devemos ter com a exposição do sol. Nesse período de pandemia, muito se fala sobre tomar mais sol para aumentar a imunidade. Pois é, quem vai falar um pouco sobre essas questões é a dermatologista Betânia Cavalli, que estará conosco. Ela é dermatologista do Hospital do Servidor Público Estadual e vai tirar algumas dúvidas aqui nesta noite conosco. Eu vou chamá-la. Vamos lá. Quero já cumprimentar a Rosa Maria, o Bebês Fofos, a Tarsila, a Betânia também entrou aqui, a gente está aguardando, a Keila também está presente. Olá, Betânia. Olá, boa noite, Simone. Um prazer Tudo estar bom? aqui. É um grande prazer recebê-la aqui, você que vai tirar boas dúvidas para nós a respeito aí sobre a pele nesse período de verão, onde muito se fala sobre tomar sol, e também a nossa pele ela muda um pouco de aspecto nesse período, né, doutora? Sim, então, primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Simone. É sempre muito bom a gente levar conhecimento à população, informação e desvendar mitos, que muitas vezes são criados mitos, principalmente agora nessa época, né, com tanta facilidade, então acho que é super importante e esclarecedor aqui a gente estar juntos. Quais são as principais doenças da pele que são mais comuns nesse período do verão? Bom, então agora no verão a gente tem que estar atento a algumas coisas. Primeira coisa é o sol. Então o sol, a gente vai ter que redobrar nossos cuidados, principalmente relacionado ao câncer de pele. Então a gente tem que lembrar que o sol que a gente pega a nossa vida toda, ela vai ficar guardadinha, ela vai lembrar sempre de você, o quanto de sol você tomou. Então, a gente precisa redobrar os nossos cuidados, porque a radiação que eu vou pegar agora, ela vai me refletir lá na frente, numa fase mais adulta, numa fase mais quando a gente tiver uma idade maior, porque a nossa pele acumula toda essa radiação. Então, é o principal. Então, a fotoproteção, nesse momento, a gente realmente precisa reforçar. A segunda coisa que eu acho que a gente vai conversar um pouco também sobre as doenças. Existem algumas doenças que são mais prevalentes no verão e principalmente as micoses. Então a gente tem que lembrar que no verão a gente vai suar mais, a gente vai ter mais oleosidade e o fungo ele adora tudo que é úmido, tudo que é óleo, então vai favorecer as micoses. Então a gente tem que ter um olhar voltado para isso, um cuidado para isso, de higienização e de tirar esse excesso de suor da nossa pele. Certo. E quando a gente fala de micoses, né, eu já ouvi dizer também sobre a gente ter alergia ao próprio suor. Isso existe mesmo? Que a pessoa começa a se coçar um pouquinho mais ou está relacionado à micose mesmo? Não necessariamente. Na verdade, o suor, ele irrita a nossa pele. Então, se eu fico muito tempo com o suor, ele vai irritar a minha pele e vai coçar. Mas não necessariamente tudo que coça é micose. Então, o que a gente tem que ficar atento para a micose? Existem vários tipos de micose. O que a gente vê com mais facilidade agora no verão é principalmente as dobras, onde sua mais. Então, muito comum debaixo dos seios, a gente tem uma vermelhidão. E, além da coceira, você vai ter essa vermelhidão. Nos pés também, que é um lugar onde sua bastante com sapato, então é bem comum o aparecimento, principalmente de bolinhas, de escamação, que pode acometer o pé. Então, alergia do suor, não. Irritação pelo suor, sim. Irritação. Então, isso, existem muitas pessoas, por exemplo, que têm uma doença que chama dermatite atópica. A dermatite atópica é uma pele muito sensível, que tem um ressecamento
acentuado da pele. E esses pacientes, o suor faz irritar mais ainda a pele dele. Então, sempre que a gente orienta você está muito suado, evita ficar com esse suor no corpo. Toma um banho, enxaga e já passa o hidratante que acaba essa irritação. Entendi. Deixa eu cumprimentar aqui todos que estão chegando. O Wagner Jesus, a Varlute Bezerra também, o o Darcy Arruda, a Alice Marte, Carla Sanches também, a Márcia, a Sônia Dias, Reumato também, o Herbert, tem muita gente boa aqui. E para quem está chegando agora, eu estou conversando com a Betânia Cavalli, que é dermatologista do Hospital do Servidor Público Estadual aqui de São Paulo, e ela está esclarecendo para nós um pouquinho sobre as principais doenças de pele que são comuns nesse período de verão. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse momento que a gente está vivendo de pandemia. Muito se fala sobre tomar mais sol para obter uma imunidade melhor por conta da vitamina D. Isso é verdade, não é? E como que a gente pode ponderar tudo isso? Deve-se ficar lá exposto ao sol até se obter o máximo de vitamina? Como que funciona todo esse trabalho que a gente tem que ponderar na nossa vida? Então, isso é uma coisa super importante, Simone. Primeira coisa a vitamina D, ela é muito importante para o nosso organismo. Ela tem uma função na imunidade, tem uma função no metabolismo dos ossos, tem uma função no sistema nervoso central. Então, assim, é uma vitamina que tem que estar presente no nosso organismo. E a gente tem que lembrar que existem duas fontes de vitamina D. Uma é de tomar, ou se alimentar através da dieta, e 90% da vitamina D vem através da pele, da radiação. 90%? Então, 90%, né? Então, bastante. É bastante. A maior parte da nossa vitamina D, a gente adquire através da exposição solar. Só que a exposição solar necessária para ter a vitamina D é a radiação UVB. Então, para a gente lembrar, a gente tem 3 tipos de radiação. A gente tem a radiação UVA, a UVB e a UVC. A UVC não passa na camada de ozônio. Então, o que a gente tem é UVA e UVB. E são duas radiações que têm um pouquinho de diferença. Então, acho que é super importante a gente entender um pouquinho essas radiações. Então, a radiação UVA. A UVA é aquela que está o dia todo. Então, faça chuva ou faça sol, vai estar lá a radiação. Acordou, já tem solzinho? Já tem radiação UVA. Ela dura o tempo todo e ela está muito relacionada com o envelhecimento da pele e pode também contribuir para o aparecimento de câncer de pele. Mas a principal radiação que está relacionada com câncer de pele é a UVB. Então, a UVB é aquele sol perigoso que todo mundo já conhece, que é o horário das 10 às 4 horas da tarde. Então, o sol ruim, que está realmente relacionado ao câncer de pele, é a UVB. E para a gente produzir vitamina D, a gente precisa de quem? Da UVB, tá? Do sol ruim é que produz a vitamina D. Então, a gente tem que ponderar muito bem isso. O que a gente precisa para a gente ter uma produção de vitamina D? Que eu tenha uma exposição de 15 minutos, é o suficiente, numa área exposta de mais ou menos 15% do nosso corpo. Então, por exemplo, se eu tiver meu braço e meu rosto para pegar 15 minutinhos de sol, é o suficiente. E é lógico que tem variação. Braço e rosto. Braço e rosto, por exemplo, ou braço e a perna. Eu posso estar de regata. Isso. E eu estarei já pegando, absorvendo. Isso. E é necessário o protetor solar? A gente não sabe muito bem, os trabalhos não são muito claros. Primeiro porque, na maioria das vezes, a gente não usa a quantidade de protetor solar que seja suficiente para bloquear totalmente os raios UVB. Então, a gente acredita que não. Mas, na dúvida, você pode ficar 15 minutinhos com essa exposição, nesse horário de 10 até as 16 horas, que é o horário que tem a UVB, para você pegar a sua vitamina D, sem problema nenhum.
mas é possível ficar 15 minutos sem protetor solar, sem bloqueador? Então, aí a gente tem que pensar. Se é um paciente que já tem história de câncer, a gente prefere o quê? Eu tenho vitamina C, eu não consigo me expor ao sol, eu posso tomar a vitamina D. Então, a gente tem que avaliar muito esse risco do paciente. Se eu tenho um paciente que não tem história de câncer, que ele não tem nada, por que não? Pode sim, não tem problema. 15 minutinhos você se expor e depois 2 vezes na semana. Duas vezes na semana. É muito importante. Tá, isso é fundamental, porque muita gente fala, não, é 15 minutos todos os dias. Não, 15 minutos sem protetor solar, 2 vezes por semana. Isso. Muitas pessoas falam assim, eu preciso pegar meu sol para eu pegar minha... Hoje mesmo escutei no consultório essa frase, eu tô morena assim porque eu preciso da minha vitamina D. A gente não pode usar isso, né? Eu vou torrar no sol para eu ter mais vitamina D, para eu ficar muito resistente. As coisas não são assim. Então, não precisa de eu torrar, de eu ficar muito tempo de exposição solar para eu ter a minha vitamina D. Até porque se torna perigoso, né? A gente, tanto tempo a gente ficar exposto ao sol e com os riscos mesmo, né, do câncer de pele, como você mencionou aqui no início dessa live. Para quem está chegando agora, eu gostaria de cumprimentar a Silvia Maria Gattoni, também a Maria de Lourdes, que é a Tata, o Alexandre também, Alexandre Real, que está chegando agora também, a todos que estão acompanhando conosco aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Vocês podem ficar à vontade para fazer as suas perguntinhas também. Betânia, eu gostaria que você dissesse um pouquinho sobre as diferenças de peles, porque existem pessoas que têm diferenças de peles aqui, né? Por exemplo, o meu marido, ele é bem clarinho. Eu acho que é meio difícil ele ficar 15 minutos, porque 10 minutos no sol sem protetor, ele realmente fica já bastante, com a pele bastante irritada. Quando a pessoa, no meu caso, sou um pouquinho mais morena, até pela minha origem, que eu sou japonesa, e tem as pessoas realmente mais morenas, né? Existe uma diferenciação para esse tempo de exposição, para obter a vitamina D, já com essas diferenças de pele ou não? É 15 minutos para todos? Não. O nosso organismo é muito sábio, né? O que a gente sabe? Que as pessoas mais brancas, elas produzem vitamina D com muito... demoram mais para ter essa produção de vitamina D. Então, quanto mais branco, existem alguns fatores que são importantes na produção da vitamina D. Primeiro, é a pele, a cor da pele. Então, quanto mais claro a minha pele, mais facilidade eu tenho de produzir vitamina D. Existem outros fatores. Então, por exemplo, à medida que eu vou ficando mais velho, eu tenho eu tenho mais dificuldade de produzir a vitamina D. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que suplementar mesmo, porque os idosos terminam que saem menos, pegam menos, se expõem menos, já tem a pele mais danificada pelo sol e eles têm mais dificuldade de produzir vitamina D. Então, nesse caso... Independente da pele. Independente clara, da pele. Com a própria idade. Isso é uma coisa da própria idade. A própria idade diminui essa capacidade de produção de vitamina D. Então, existem outras coisas. Por exemplo, o consumo de álcool, o uso excessivo de álcool também dificulta a transformação da vitamina D. Então, tem realmente alguns fatores que influenciam, mas a cor da pele, ela sim é um fator importante. E como ela é muito sábia, a gente sabe. O branquinho, ele vai precisar de menos tempo de exposição para ele produzir vitamina D. Porque, sabe, a nossa pele, o branquinho tem mais chance de ter câncer de pele. Então, é bem sábio, né? Não precisa ficar muito tempo disposto para poder produzir a vitamina D. Tem algum sinal que ele pode falar, nossa, eu estou ficando vermelho demais, então eu tenho que sair do sol, já que eu estou tomando o sol nesses 10 minutos, 10, 15 minutos, só para obter a vitamina D nessas 2 vezes por semana? Normalmente esse tempo é um tempo muito curto, que não
para você ter esse vermelhidão, essa queimadura, é muito difícil nesse tempo de 10, 15 minutinhos, né? Então, mas um sinal que você está se expondo, a gente tem que lembrar que muitas vezes o efeito que eu tenho do meu sol, ele não vai produzir imediatamente. A gente tem um eritema, é uma vermelhidão, mas normalmente essa vermelhidão ele se manifesta no dia seguinte. O UVB, quando você pega o sol, você vai ver o aparecimento daquele vermelhidão não é imediato. Então, 10 minutos eu não vou ter esse efeito ainda imediato para que eu possa, nossa, já estou vermelho, já tipo um termômetro, né? Já está na hora de eu sair. Não vai ter muito. Então, por isso que é importante a gente ter noção do tempo mesmo. Tá. A média é entre 10 e 15 minutos, então, para algumas pessoas mais claras. 2 vezes na semana. 15 minutos para o pessoal. 2 vezes na semana. Isso. Tá. Como é sábia a natureza, a nossa pele. Eu quero cumprimentar aqui a Ludmila, que é uma grande amiga, ela está chegando aqui também, a Tereza de Souza, o Fernando, o Tito, o C. Silva, a Keila Silva, ela está fazendo uma pergunta aqui, ela fala assim, tenho dúvidas sobre a exposição ao sol para quem tem melasma. Como que você pode falar um pouco a respeito disso, Betânia? Então, a primeira coisa que eu falo sempre para os meus pacientes, melasma, existe uma coisa que é péssimo para melasma, é o sol, né? Então, as pessoas que têm melasma pegam um pouquinho de sol, é suficiente para manchar a pele. Então, existem algumas coisas que a gente precisa saber do melasma. Primeiro, o sol é o inimigo, não se pode tomar sol mesmo. Pequenas exposições é suficiente para manchar. E a segunda Espera só um minutinho, Betânia, explica um pouquinho o que é o melasma. Às vezes a pessoa tem, ela não sabe. Isso que a gente ia conversar. Então, o que acontece? No melasma, eu tenho uma produção, uma alteração da minha célula que começa a produzir muito pigmento. A gente ainda não sabe a causa, mas normalmente nós produzimos nosso pigmento, tem uma transformação que é para você ter a cor da pele, você precisa do pigmento. O que acontece? No melasma, a gente ainda não sabe o porquê, a gente sabe que tem um fator hormonal, a gente sabe que tem um fator genético. Essa minha célula vai estar produzindo muito pigmento. Então, vai aqui aparecer, geralmente ocorre depois da gravidez. Ocorrem aquelas manchinhas que acometem principalmente a região das bochechas, a região da testa. E elas são muito, depois que começam, eu não tenho mais como parar de uma vez. Então, a primeira coisa que o paciente tem que saber é que melasma, ele não tem cura. Melasma, ele vai ter um controle. Se eu consigo controlar a minha célula para não produzir pigmento, eu estou controlando, mas eu não tenho, à medida que ela começa a produzir muito pigmento, eu não tenho mais como parar de produzir esse pigmento. Então, número 1, melasma não tem cura, tem controle. É igual, eu falo para os meus pacientes, é igual remédio de pressão. Se eu tomo o meu remédio de pressão, a minha pressão vai controlar. Se eu passo o meu clareador e ele vai controlar a minha pigmentação daquela célula, eu não vou produzir pigmento. Se eu não passo o meu creme, ele vai. E o que estimula essa célula a produzir pigmento? Principalmente o sol. Então, os pacientes que têm melasma têm que redobrar os cuidados com o sol. Usar não só o protetor solar, mas usar também base para bloquear essa penetração da radiação solar, usar chapéus, usar... muitas vezes a gente associa fotoprotetor oral para complementar, porque eles são fotoprotetor oral? Oral, isso. Gente, é uma não sabia coisa que isso existia. É muito legal. A gente usa bastante para os pacientes de melasma. Não funciona como um protetor solar, ele funciona como uma complementação para fotoproteção tópica. Mas é uma coisa muito interessante e nessa época do verão os pacientes com melasma se beneficiam muito do fotoprotetor oral. São os cuidados redobrados que precisam ser tomados para quem tem o melasma. E procurar realmente sempre a orientação médica. Falando em médico, eu queria aqui agradecer que tem a presença do Paulo Frange, que é um vereador, ele também é médico, ele acabou de entrar. Olá, Priscila. Legal. Também, Justiniano, a Debbie Joias, o Alexandre
Fabiano Berti, que está acompanhando conosco, a todos que estão aqui no Instagram e também no YouTube. O Fiore de Godoy, que foi prefeito de Olambra, está aqui conosco. Ô, terra gostosa, aquela que tem muito sol também, uma delícia de cidade. Olha, Betânia, fala um pouco para a gente a respeito desse período de pandemia. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que se expor de fato, mesmo ela estando lá no apartamento dela, ela tem que sair. Faz diferença, não faz diferença ela sair, de repente ela abre um pouco mais a janela, já que a gente está vivendo esse momento de pandemia. Fala um pouco para a gente a respeito disso. Lógico. Então, assim, a primeira coisa hoje a nossa pandemia já está um pouco mais aberta, né? Então, a gente já não está tão como estava no início. Então, no início, acho que a gente estava tendo um isolamento mais intenso e aí, realmente, a gente estava não se expondo ao sol. Hoje eu acho que está um pouquinho melhor. Mas o que a gente orienta? Que quem tem a possibilidade, que não esteja, que seja um local, que não tenha aglomeração, que tenha todas as medidas protetoras, você pode sim e deve. Por quê? O que a gente sabe? A vitamina D ela é muito importante para o nosso sistema imunológico. E se eu tenho uma vitamina D boa, eu vou estar mais imune às infecções, incluindo o coronavírus, tá? Eu vou dizer para você, a vitamina D trata coronavírus? Não é isso que a gente está falando. Outro dia você me falou sobre uma pesquisa que estava rolando a respeito disso, sobre o coronavírus e a vitamina D com relação ao sol, é isso? Fala um pouquinho para a gente, eu sei que não tem nada provado. Isso, na verdade tem muitos trabalhos já mostrando que os pacientes que têm a vitamina D normal, eles têm menos gravidade de coronavírus. Isso já tem realmente vários estudos mostrando isso. Dizer que eu vou tomar vitamina D e não vou pegar coronavírus, não é isso. A gente está falando que se eu estou com a minha vitamina D em dia normal, eu vou ter menos chance de eu ter uma doença mais grave. Alguns trabalhos têm mostrado isso. E, de uma maneira geral, o nosso sistema imunológico, quando eu tenho a vitamina D, eu vou estar beneficiando o meu sistema imunológico. E quando eu estou com o meu sistema imunológico em ordem, eu posso ter menos risco de infecção. Não só pensando no coronavírus, mas todas as outras infecções. Então, é importante, sim, eu ter a minha vitamina D em dia. Né? Não que eu tenho que sair, tenho que ficar queimando, o que aconteceu muito. Eu preciso da minha vitamina D alta, vou me torrar e vou ficar no sol. Não, é a gente ter aquilo com moderação. Ai, Betânia, eu não posso tomar, não tenho como sair da minha casa. O que eu posso fazer? Existem hoje suplementação de vitamina D que é muito simples. Então, as pessoas que têm a vitamina D deficiente, é recomendado sim a reposição para ela estar sempre no nível adequado. Eu sei que a minha mãe, ela toma vitamina D, ela já tem mais de 60, a minha sogra também, então realmente vai ao encontro disso que você está mencionando, né? A nossa produção ela cai um pouco com o passar do tempo e é necessário a gente fazer essa reposição. Betânia, fala a diferença entre bloqueador e protetor solar. Tá. Então, assim, bloqueador é um termo que a gente não usa mais. Hoje é um termo, a gente só usa mesmo protetor solar. Antigamente a gente usava bloqueador, era um tipo de protetor solar que é o protetor infantil. Ele, na verdade, é aquele brancão que a gente tinha um sandal que deixava a gente brancão. Né, que ele tem substâncias... Parecendo pasta d'água. Isso! Quem não lembra os primeiros protetores solares, né? Que deixava a gente inteiramente branco, melecado, cosmética péssima, né? Então, hoje, a gente não tem mais essa diferença. É protetor solar. Sendo que a gente tem o protetor infantil, a gente tem o protetor que a gente chama de físico e o protetor químico. O protetor físico, ele tem essas substâncias bloqueadoras. Então, a gente usa muito em criança porque tem uma alta proteção e a substância física, ela tem menos chance de irritação. Então, as pessoas que são mais suscetíveis ao sol, crianças que têm a pele muito, muito mais sensível, que tem mais risco de irritação,
um protetor solar infantil é uma ótima opção, porque as substâncias que contém no protetor solar físico, dificilmente eles vão causar uma irritação. E a gente tem o protetor químico, que são substâncias que impedem essa absorção da radiação ultravioleta, que é a grande maioria dos protetores solares de adulto. Então, hoje a gente tem protetor solar, não existe mais bloqueador solar. Tem alguns só mais fortes, como você mencionou, que é o físico e o químico. Que é essa diferença. Isso. O físico a maioria é infantil, mas tem algumas marcas de adulto para adulto que são porque cosmeticamente não é tão bom quanto o químico, né? Então, a maioria dos filtros hoje, eles são químicos porque a gente consegue melhorar a cosmética dele. Certo. Eu quero cumprimentar aqui o Texaco77, o Mário Cubo, que entrou também, a Furquim Damares, Deb Joias, Vinícius Duarte, que estão acompanhando aqui conosco, e também a vocês do YouTube. Eu gostaria aqui de perguntar a você, Betânia, esse papo está muito bom, vamos falar de coisa séria agora. A incidência do câncer de pele nesse período acaba aumentando, porque muita gente vai se expor. Eu sei que a gente está vivendo um momento de pandemia, as praias estão menos frequentadas, teoricamente, né? Deveriam até estar menos, mas a gente sabe que se desenvolve muito câncer de pele nesse período, porque é um período em que muita gente vai para a praia. Quais são os sinais, aliás, quais são os cuidados e os sinais que as pessoas devem ter com relação ao câncer de pele? Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar que a radiação que a gente toma hoje não vai dar um câncer imediato na pele. A nossa pele vai guardando essa radiação. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente, o câncer de pele é o câncer mais comum que tem no mundo. Ele corresponde a 30% dos cânceres, de todos os cânceres. Isso significa que muita gente tem câncer de pele, mas tem uma coisa boa, graças a Deus, não é o câncer mais perigoso. O câncer de pele, a gente tem 2 tipos, basicamente. Então, a gente tem um tipo que a gente chama de não melanoma, que inclui o carcinoma basocelular, esses nomes horrorosos, né? Basocelular e espinocelular, que a gente vai resumir o que é isso, e a gente tem o câncer de pele melanoma. Então, primeiro, o melanoma, ele é o menos comum de todos e ele se manifesta pela pinta escura. Então, toda vez que eu tiver uma pinta que ela tem muitas cores, que elas são irregulares e que elas estão crescendo, isso é um sinal de alerta. O câncer de pele melanoma, ele é o mais perigoso, é o que pode dar metástase, é o que pode ir para outros órgãos, então é o que a gente tem que ter muita atenção. Então, sempre, se eu tenho uma pinta, a gente tem uma regra que chama ABCDE, que a gente vai avaliar a assimetria da pinta. Então, uma pinta assimétrica já é um sinal de alerta. B, as bordas, se é uma borda irregular, também. C, cor, se eu tenho mais de uma cor na minha pinta, também é um sinal de alerta. D, é o diâmetro, então pintas grandes também têm que ser avaliadas. E é a evolução, então as pintas que crescem e se modificam, a gente precisa avaliar. O que eu recomendo? Acontece uma coisa super comum na nossa prática clínica no hospital, que eu tenho o hábito, e eu ensino meus estudantes a fazerem isso, de examinar principalmente as costas, porque o melanoma, o local mais comum nos homens é nas costas, e na mulher é na perna. E quem olha a costa? Quem consegue olhar a costa? Não, eu não consigo olhar a minha. Alguém da família para olhar, tem que ser. Então, muitas vezes, as próprias esposas mandam o marido lá. Doutor, eu trouxe aqui meu marido porque eu vi. Ou então a gente acha na consulta médica. Então, é muito legal as pessoas começarem a ter a consciência que, poxa, eu não tenho nada para ir na dermatologia, o que eu vou fazer? Faça uma avaliação uma vez por ano. Doutora, veja se eu tenho alguma pinta, tem alguma coisa estranha, porque as costas eu não consigo ver. E a gente faz uma avaliação geral.
Hoje na dermatologia a gente tem um aparelho que chama dermatoscópio. Esse dermatoscópio, ele aumenta, é uma lente de aumento de 10 vezes o tamanho da pinta. E eu consigo, em grande maioria das vezes, olhar a pinta e já falar: olha, essa pinta não tá legal, eu acho que vale a pena a gente tirar. E a gente tem bastante segurança com esse aparelho. Então esse é um câncer, que é o melanoma. O segundo câncer que a gente tem é o não melanoma, que não é pinta preta, é o que é o mais comum. Ele se manifesta clinicamente por uma feridinha que não cicatriza. Então, sempre eu falo para os meus pacientes, quando você tem uma ferida que demora mais de 4 semanas para cicatrizar, vamos acender um sinal de alerta. Tá, qualquer tipo de feridinha na pele. Geralmente, com 4 semanas, já é para cicatrizar. Se é uma coisa simples, cicatriza. A não ser que você fique cutucando, né? Que a gente vê hoje muitos pacientes cutucando, mas na maioria das vezes cicatriza. Quando não cicatriza e já tem 1 mês, opa, a gente precisa se atentar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Lembrar que os pacientes mais claros têm mais chance de ter câncer de pele. E os pacientes que tiveram mais exposição ao sol também têm mais risco de câncer de pele. Certo. Betânia, a Ludmila, ela está perguntando, as pontas podem sumir sozinhas depois de alguns anos? As ou pintas, diminuir, né? Aliás, as pintas podem diminuir sozinhas, né, depois de alguns anos, ou diminuir o tamanho? O que você pode falar a respeito desse aspecto? Sim, algumas pintas, elas podem clarear. Então, ela é a evolução natural das pintas. Então, primeiro, o crescimento da pinta, em média, então a pinta nasce, ou a pessoa já nasce com a pinta, e ela pode realmente crescer, esse aumento em geral até os 30 anos. Depois de 30 anos, pinta não é para crescer. E a pinta pode sim clarear, ela pode perder a pigmentação natural dela. Isso é bem comum. Existe um tipo de pinta que chama névoa intracelular, que é muito comum você perder essa pigmentação e é totalmente normal. Normalmente, quando isso acontece, pode até desaparecer. Ela pode até desaparecer por sozinha, inteira. E isso é uma evolução natural. Então, isso realmente, com essa avaliação, existem outros critérios que a gente olha para ver se tem, com esse aparelho que eu falei para você, com a dermatoscopia, que a gente consegue avaliar se realmente está no padrão normal ou não. Mas isso pode realmente acontecer. Que maravilha a gente ter aí aparelhos ótimos à disposição hoje com a evolução da tecnologia. Sim. Agora, falando em evolução, em tecnologia, fala um pouquinho, outro dia a gente estava batendo um papo e você me contou aqui que a pandemia ela gerou fatos interessantes e curiosos, né? Que as pessoas ficaram um pouco mais enclausuradas, ficaram mais em casa, acabaram talvez não tendo tanta oportunidade de se expor ao sol. E você falou que tem algumas curiosidades. Fala um pouco para a gente sobre os lados positivos e negativos aí que foram notados nesse período com relação à pele, à exposição e não exposição do sol, que foi o principal fator, a não exposição do sol nesse período em que as pessoas ficaram mais reclusas. Tiveram coisas boas na pandemia, né? Veio, de repente, um autocuidado maior. A gente entrou em moda o skincare. O que é? Vou começar a cuidar da minha pele. Não tenho mais nada para fazer aqui, por que não cuidar um pouquinho de mim? E entrou, eu acho que até as lives estimularam muito esse cuidado. Vários dermatologistas muito bem conceituados, começaram a dar dicas de como cuidar em casa, de passar um hidratante, de como higienizar. Aí as pessoas começaram, agora eu quero cuidar da minha pele, você pode passar um creme para mim? Eu preciso lavar, mesmo estando em casa? Então eu acho que esse autocuidado, esse autoconhecimento foi uma coisa muito boa na pandemia. A gente começou até a se examinar. Poxa, eu chego para assim, doutora, eu percebi que eu tinha essa pintinha. A se notar mais. A se notar, eu nunca tinha percebido que eu tinha. Então a vida
tudo tão corrido e que a gente muitas vezes não para pensar um pouco na gente. Então, eu acho que veio muito a questão de uma alimentação saudável, de atividade física, desse autocuidado com a pele, desse autoexame. Nossa, então, eu acho que foi uma coisa muito boa. As coisas ruins que vieram. Primeiro que muitos pacientes, a gente lá no hospital, eu trabalho no hospital em que a gente tem um índice muito alto de câncer de pele, é um hospital que atende muitos idosos, e a gente teve que adiar o tratamento desses pacientes. Isso é muito grave? Para os pacientes que têm o câncer de pele não muito perigoso, que é o carcinoma basocelular, o não melanoma, tudo bem, cresce um pouco, mas não é muito. Mas muitos pacientes tiveram dificuldade de acesso ao médico. E dermatologista é uma especialidade que a gente precisa ver. Então, a telemedicina veio para juntar, para ajudar esse contato do médico, do paciente que não consegue no hospital. Mas, por exemplo, como é que eu posso avaliar uma pinta por uma telemedicina? Eu não consigo, é difícil, eu não vou ter meu aparelho. Como é que eu vou operar? Então, assim, fazer uma biópsia. Então, isso realmente, no início, ficou bem difícil, porque nós fechamos mesmo a dermatologia, o nosso hospital fechou, ficou atendendo casos de urgência e nós fomos voltados ao atendimento do paciente com coronavírus. E até nesse período, foi uma coisa super interessante, que depois começaram, a gente que estava no hospital, começamos a ver sinais na pele que se manifestava, que o Covid se manifestava. Então, começaram a aparecer pacientes que tinham manifestações na pele de Covid. Então, sério? Então é difícil, mas a pele pode ser... tem sinais de Covid que aparecem na pele, e nós tivemos. Então, a gente teve, por exemplo, paciente com urticária, que foi causado pelo coronavírus. É muito comum ter uma alteração vascular, principalmente no pé, uma alteração avermelhada no pé, que é muito característico. E a gente teve também algumas doenças que se manifestaram mais durante a pandemia. Então, a gente teve mais casos de herpes zoster, que é aquele famoso cobreiro, que a gente não sabe se foi uma mera coincidência ou por todo aquele estresse que os pacientes estavam passando pela pandemia. Porque o herpes também ele aparece com a queda da imunidade. Sim, queda da imunidade. Então, a gente teve, por exemplo, pacientes que tiveram coronavírus e tiveram herpes zoster. Então, será que foi uma coincidência? A gente ainda não sabe bem, mas realmente a gente teve um aumento de casos de herpes zoster na pandemia. Muitas alergias a remédio, então os pacientes começaram a tomar muitos remédios. O que mais a gente via nos pacientes internados era muita alergia, porque muitas vezes a associação de uma infecção e o uso de um remédio pode desencadear uma alergia. Então, o remédio que eu tomo, por exemplo, para uma simples dor de cabeça, quando eu tomo durante uma infecção, pode causar uma alergia. Então, a gente teve um número altíssimo de alergia de pacientes internados. Então, realmente, mostrou muita coisa para a gente. Para nós médicos, foi muito aprendizado. A lição que fica de tudo isso, Betânia, é que devemos realmente nos cuidar, independente de ser questões só dermatológicas, mas de um modo geral, porque realmente ter um hospital lotado e não poder atender as pessoas que realmente necessitam, que não necessariamente estejam com Covid, é algo muito triste. Difícil. Como você está relatando. E é fundamental a gente perceber aí que todo o atendimento ele deve continuar e vamos dar a prioridade para nos cuidar enquanto a gente realmente tem essa possibilidade, até que a vacina realmente ela possa chegar aqui para todos nós. Eu conversei, está sendo um bate-papo muito gostoso, mas a gente está chegando ao fim. Eu conversei aqui com a Betânia Cavalli, ela é dermatologista do Hospital do Servidor Público Estadual, aqui de São Paulo, e eu tive aqui as presenças de todos vocês, curtindo, também comentando, fazendo perguntas aqui no Instagram. E para vocês que estão assistindo pelo YouTube ou vão assistir pelo IGTV também, muito obrigada pela participação de vocês. Você quer dar algum recado final aqui, Betânia?
Eu queria agradecer a todos vocês que participaram, para a gente, assim, ir difundam, passam essas informações, é isso que a gente quer, que chegue cada vez mais informações para todo mundo. Fale, assistem a live para vocês aprenderem um pouquinho de vitamina D, para vocês terem um cuidado. Foi um prazer, agradeço a Simone pela oportunidade de a gente estar aqui conversando e eu fico à disposição, mesmo se tiver alguma pergunta. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem mandar pelo direct, ou no meu direct, ou no direct da Betânia Cavalli. Aqui muita gente agradecendo, falando boa noite, muito inteligente esse papo. E o Texaco está falando aqui, parabéns pela entrevista, pela excelente informação. A Carla Sanches também está mandando aqui um coração. Gente, muito obrigada. Uma boa noite a todos. E um ótimo aí 2021 para quem eu ainda não conversei, eu ainda não vi na primeira live que a gente fez no ano. Um grande beijo. Obrigada, Ludmila. Obrigada, Betânia. Obrigada a todos vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Simone. Tchau, tchau.